Graças, paz, tudo bem? Nós vamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 9, de 35 a 38. Bom, a palavra do Senhor diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu vou ler o versículo 37 e o 38. Eu queria pedir que a igreja, em uma só voz, lesse comigo. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o nosso Senhor, é que estamos aqui reunidos para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, bendizer o santo nome do Senhor. Senhor meu Deus, eu peço a presença manifesta do Teu amor, numa unção de quebrantamento, de convencimento do pecado, da justiça e do juízo, para que nós façamos aquilo que é da Sua vontade. Mas para tanto nós precisamos entender a Tua palavra, receber nos nossos corações a orientação segura do que devemos fazer ou não. Senhor meu Pai, toca em cada visitante, toca em cada irmão, cada criança, cada homem, cada mulher dessa igreja. É no nome do nosso Senhor Jesus que eu oro ao Senhor. Amém. Eu quero falar sobre a chave da multiplicação de obreiros, a chave da multiplicação para obreiros, para multiplicar obreiros, né? Aqui fala uma palavra que toca muito o coração da gente. Diz assim, no versículo 36, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Você faz ideia do que é uma ovelha sem pastor? Você faz ideia do que é um liderado sem líder? Procure imaginar uma orquestra sinfônica que acompanha o maestro, que com a sua batuta rege o coral, rege a orquestra, e em dado momento você tira aquele maestro, você vai ver que as pessoas se perdem. Você pega, hoje é muito comum nas academias, fica um personal trainer lá, dando comando, e 200, 300 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas, tudo que ele manda fazer, ao som da música, todo mundo faz. Eu acho bonito aquilo ali, bem sincronizado, mas tira ele para ver o que acontece. Você vai perceber que todos nós precisamos de um referencial. Todos nós precisamos de um líder, alguém para seguir. Vocês estão vendo agora o Brasil passando por uma crise política, financeira, mas vocês estão vendo que a nação brasileira tem se apegado àquele juiz de Curitiba, como se ele fosse um Deus, o salvador da pátria. Eu entendo isso como uma necessidade que nós temos de eleger alguém para a gente seguir. As pessoas precisam de um líder. Hoje o nome que mais se fala no Brasil é Sérgio Moro.
Por quê? Porque ele tem sido um referencial para o nosso país, de moralidade, sabe, de justiça. E que Deus o proteja e dê para ele muita saúde, muitos anos de vida, e que ele nunca se corrompa. Nós precisamos de um pastor. A igreja brasileira precisa, não de um líder a nível nacional, mas de um líder a nível local. Se eu conseguir fazer um bom trabalho com vocês, eu nem preciso ter projeção nacional. Se eu, entre vocês, conseguir ser um referencial, eu vou formar discípulos, eu vou fazer escola, eu vou colaborar para que muitos possam ser parecidos comigo e até melhor que eu. Jesus andando na Galileia, por onde ele pregava, ele se compadecia porque as pessoas não tinham um líder. A pior coisa que existe, irmãos, é um povo sem governo. É um povo desgovernado. A pior coisa que existe é você não ter alguém para ser uma referência. Imagine uma criança que não tem pai e também não tem mãe. Não ter pai já é difícil, agora não ter pai e não ter mãe é mais difícil ainda. O que é a estrutura familiar? É aquela família que consegue passar padrões, valores para os filhos. Então, uma criança que não tem estrutura familiar, ela vai ser uma criança desestruturada. Uma igreja que não tem um pastor, ela vai ser uma igreja desgovernada. Um líder que não tem outro líder para seguir, ele vai ser um líder, com certeza, medíocre. Nosso Senhor Jesus, olhando para as multidões, ele viu que o povo não tinha pastor. Porque o farisaísmo não era modelo para ninguém. Então, eu pergunto para você, por onde você tem andado, você tem visto pessoas com referências boas ou com referências ruins? As igrejas que você conhece possuem pastores que são referências ou pastores que não são referências? E aqui nós vamos tratar sobre isso. Nós precisamos de encontrar a chave que vai abrir o coração de Deus para que Ele lá do céu levante homens que possam transformar uma nação. Nós precisamos da misericórdia do Senhor, assim como Ele olhou para aquele povo e viu que eles não tinham pastor, Jesus olhar, o Senhor olhar para nós e ver que muitas igrejas vizinhas nossas, daqui de Rio Verde, também não tem pastor. Porque o fato de ter alguém na frente, supostamente orquestrando, não significa que verdadeiramente ele é um maestro. Não significa verdadeiramente que ele é um homem de Deus. Ser homem de Deus vai muito além de estar no final de semana na mídia, de estar andando num bom carro, de aparentemente ter uma família, de aparentemente ser um pastor, andar engravatado, bem vestido. Isso não é parâmetro para nós constituirmos um bom pastor. Então, eu quero a partir de hoje, através dessa pregação, sentir tocado, de falar para você sobre a responsabilidade que pesa sobre as nossas vidas. Sabe quem é que vai mover o coração de Deus para que Ele levante pastores? É você. É você. O versículo 38 diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Primeira coisa que nós precisamos definir, o que é seara? Alguém sabe o que é seara? O que é uma seara? Eu acho esse nome muito bonito. É um campo pronto para ser cultivado. Seara é um campo de cereais. A igreja pode repetir comigo? É um campo de cereais. Cereais serve para quê? Alimentar o povo.
Então, quando Jesus levanta um pastor, ele levanta esse pastor para quê, irmãos? Para alimentar o povo. Eu tenho ouvido diversas vezes pessoas que vêm para a nossa igreja, e eu falo isso com temor e tremor, pessoas que falam assim: pastor, eu estava naquela igreja X, mas eu entrava e saía do mesmo jeito. Alguém aqui conhece alguém que já passou por isso? Pois é. Pastor, eu vim para cá porque na igreja que eu estava, eu entrava e saía, a palavra não alimentava, eu não me sentia alimentado ou alimentada. Por quê, irmãos? Porque esse pastor não tem cereais para oferecer para o rebanho. E da onde que vem esses cereais? Do chão. Então esse pastor tem que saber o quê? Plantar e colher. Esse pastor tem que saber cultivar. Por isso que seara significa terra preparada para cultivo, campo de cereais. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. De quem é a seara? Do Senhor. De quem é essa igreja? Vai lá na minha igreja. Bom, então tem dois Jesus, né? Você já convidou alguém para ir na sua igreja? Vai na minha igreja. Nossa, é ruim, né? Quem é que morreu pela igreja? Diga eu. Foi você não. Então a partir de hoje você diga assim: vamos à igreja do Senhor Jesus? Eu quero te fazer um convite para você ir à igreja do Senhor Jesus. Mudem. Quem vai ouvir diferente. Porque se a gente diz, vai lá na minha igreja, bom, então você morreu por ela, porque a igreja é sua. E nós não morremos pela igreja. Então a seara é do Senhor Jesus, porque Ele pagou um preço por ela. E o preço que Ele pagou, ninguém consegue pagar, porque Ele pagou o preço de vida, o preço de sangue. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a seara. Então eu vou te dar a chave. Está faltando pastor no Brasil, irmão? Sim ou não? Está faltando pastor. Porque muitos que se dizem, não são. E muitos que são, correm o risco de deixar de ser a qualquer momento, porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ainda tem esse problema. Há dias atrás, eu conversando com alguém, a pessoa me disse: pastor, está faltando homem. Eu falei: vai ficar pior. Do jeito que as coisas vão, vai ficar pior. Se hoje tem escassez de homem no Brasil, daqui 5, 10 anos, meu amigo, quem for homem tem que andar com guarda-costa, porque vai ser raça em extinção. Está faltando pastor, irmãos. Está faltando homem que pregue o evangelho, que alimente o rebanho. Eu não posso colocar você dentro desse quadrado, falar um monte de lorota para você, vender ilusão para você voltar para casa iludido. Não, eu tenho que trazer você para cá e falar da parte do Senhor para você. Então eu vou te ensinar hoje. Quem quer ter a chave para multiplicar pastores, levante a mão. De verdade, irmão. Pastor, o meu sonho é que essa igreja tenha 20 pastores e possa abrir 50 congregações. Pois então, fica grávido disso aí. Quem quer ficar grávido? Aqui homem pode ficar grávido agora. Vai ficar grávido. Qual é a chave? Vamos ver quem é que já pegou a chave. Qual é a chave para que Deus multiplique o número de pastores? Alternativa A, um bom salário. Alternativa B, trabalho. Alternativa C, quem dá mais? Oração, meu irmão.
para Deus mandar pastor, só tem uma chave. Essa chave se chama oração. Rogo, rogai. Rogai é orai. Ore. Não adianta nada nós termos um CETEBAN nas adjacências da igreja, se nós não orarmos para Deus mandar pastor. E vou dizer uma notícia boa para você. Quando Deus manda candidato, às vezes Ele manda candidato que não tem dinheiro para pagar a faculdade. Aí você pega e manda o dinheiro. Deus manda o obreiro e você manda o dinheiro para poder custear os estudos. Quantos pastores você já formou? Se você chegar no céu agora, suponhamos que você venha a falecer, não que eu deseja tal coisa para você, mas suponhamos que você venha a óbito. Chegando no céu, o anjo te recebe, boa noite, bom dia, não sei como que vai ser. O senhor acabou de chegar, cheguei. Você está chegando aonde? Rio Verde. Chegando da Igreja Batista? Pois não, vamos entrar. Eu vou levar o senhor para os seus aposentos. Aí você chega lá, ele te dá um quarto sem ar-condicionado, com uma caminha de campanha. Quem conhece cama de campanha aqui, irmão? E nessa caminha de campanha não tem um colchão pró-espuma, é um colchãozinho de capim-mumbeca. Quem já dormiu em colchão de capim aqui, irmão? Glória a Deus. Então você sabe a piniqueira que dá. E aí você deita naquele colchão, não tem frigobar, não tem ar-condicionado, não tem televisão, é a cama. E a porta é de taramela, que a gente chamava de tramela. Aí você olha e fala, poxa, mas é isso que eu tenho após a morte? E aquele outro quarto que eu vi com ar-condicionado, com frigobar, aquele ali é para quem rogou ao Pai para que Ele mandasse mais trabalhadores. Não, mas e aquele outro lá que tem banheira de hidromassagem? Não, aquele lá é para quem ajudou a pagar a faculdade de pastor. Não, e aquele outro lá presidencial? Aquele é para quem construiu a igreja. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Você quer a chave para ver em Rio Verde avivado, renovado, com 1 milhão de igrejas do Senhor Jesus? Não nossa, do Senhor Jesus. Rogue. E às vezes é tudo que a gente não faz. Esse ano, quantas vezes você orou para Deus mandar pastor para Rio Verde, segundo o coração dele? Acho que muito pouca gente. Qual é a chave para nós termos pastores e igrejas sadias? Ore. Quem é que sabe quando é que vai começar a Terceira Guerra Mundial? Já começou. Eu não quero te assustar. Terceira Guerra já começou. Pastor, eu estou te falando para você com segurança. Estados Unidos e Rússia já se colocaram em lados opostos. Hoje a guerra é fria de novo, mas ela vai ficar quente. Hoje já está dividido o mundo: China, Coreia do Norte, Rússia, Turquia, Irã, Síria. Esses países já estão fechados com Magog. A Bíblia fala que Gog e Magog, o reino do norte, se levantaria contra Israel. A Rússia já está se preparando para uma terceira guerra mundial. Eu não estou assustando vocês, estou falando para vocês porque eu tenho discernimento para isso. Nós vamos ter que orar muito, porque ainda tem tempo, quem sabe, de formar mais 1 ou 2 pastores, de abrir mais 1 ou 2 igrejas que preguem a palavra. A chave é essa: rogar ao Senhor da seara. Qual que é o primeiro ponto? É oração. Nós precisamos orar para as nossas igrejas.
Nós precisamos orar para os nossos pastores, porque muitos estão fechando a Bíblia e voltando para as atividades seculares. Cansaram, adoeceram, pecaram, morreram. E muitos morreram em vida. E aí a palavra de Deus diz assim: pois o Senhor da seara que mande. Primeiro ponto, nós devemos rogar. Agora, rogar como? Persistentemente. Rogar como você respira. Rogar como o seu coração bate. Rogar como o seu fígado trabalha. Rogar como o seu sangue corre nas veias. Eu já falei aqui de George Miller, que nasceu em 1805. Um pastor pobre, de uma família de gente não crente, que aos 10 anos de idade foi separado pelos pais para ser pastor. Você fala: pastor, não entendi, ué. Os pais não eram crentes, pegou o menino com 10 anos e mandou para uma faculdade, para uma escola, para se tornar pastor. Mas como? Eles diziam: nós não queremos que o nosso filho trabalhe no pesado, nós queremos que o nosso filho tenha uma vida tranquila. Então escolher a profissão de... Vai entendendo como é que funciona. E uma criança não sabe dizer não. Então George Miller foi para a escola com 10 anos. E ali ele começou a estudar para ser pastor, para ter uma vida tranquila. Nesse intervalo de tempo, na sua adolescência, juventude, ele se envolveu em várias confusões, estudando para ser pastor. Ele se envolveu em várias confusões, bebedices, violência, e chegou a ficar 24 dias preso. Quando ele saiu, certo dia ele estava indo para uma igreja. Quando ele entrou naquela igreja, ele percebeu que toda a igreja, não era uma igreja grande, estava em oração. Quando ele entrou, ele foi tocado por uma onda do Espírito, e essa força do Espírito então alcança a alma dele, e ele descobre que Deus existe de verdade, e que Deus quer ter um encontro fenomenal com ele. Ali nasce o verdadeiro pastor George Miller. Se formou, se tornou pastor. Em uma certa feita, ele conheceu um dentista que ganhava $7.500 por ano, que era um dinheiro estrondoso, uma fortuna para aquela época. E esse homem havia aceitado Jesus e decidiu que não seria mais dentista, abandonaria essa fortuna que ele recebia por ano ou por mês, e iria para o Irã, para a Pérsia, para fazer missões. Aquilo tocou demais o coração dele. Ele disse: mas como? Como alguém abandona um salário maravilhoso desse para ir trabalhar no meio da pobreza, passar dificuldade? E aquilo falou no coração dele. Certa feita ele foi num orfanato. Chegando lá nesse orfanato, ele percebeu algumas crianças ali, e ele percebeu que mesmo 100 anos após a morte do pastor que fundou o orfanato, ele funcionava exatamente como o pastor havia determinado há 100 anos atrás, e aquilo tocou o coração dele. Então ele foi pastorear, e tomou uma decisão. Um certo dia, reuniu a igreja, pegou uma caixinha, colocou em cima de uma mesa, reuniu os fiéis e disse para eles: irmãos, tomei uma decisão com a minha esposa. A partir de hoje, a última oferta que eu vou aceitar para a minha sobrevivência é essa. Se vocês tiverem que doar alguma coisa para mim, faça agora. Se você quiser dar um dinheiro para mim a título de salário, faça hoje. Ponha dentro dessa caixa, porque a partir de hoje eu não quero mais salário da igreja. A partir de hoje, eu e a minha esposa vamos viver pela fé. E viver pela fé, na verdade, não é pedir nada para ninguém. Viver pela fé é não pedir.
E aí então ele colocou a caixinha, os irmãos comovidos, todo mundo foi lá, o que tinha e o que não tinha. A partir daquele dia, a igreja não fez mais salário para ele. E ele passou a viver pela fé. A biografia desse homem conta que havia dias que ele não tinha o que comer com a família, mas ele nunca falou nada para ninguém. Ele e a sua esposa curvavam-se em oração, olha a chave, curvava-se em oração, passava 1 ou 2 horas, chegava mantimento na casa dele. Nunca dormiu uma noite sem comer, mas muitas vezes acordou sem ter o que cozinhar. Então ele começou a cuidar de uma meia dúzia de crianças, pela fé. Quando ele morreu, ele cuidava de 2.000 crianças. 2.000 crianças. George Miller teve 50.000 orações respondidas, dizem alguns biógrafos. Certa vez alguém perguntou para ele, falou: pastor, quantas horas o senhor ora por dia? Ele disse: filho, eu oro algumas horas. Ele disse: e no restante do tempo, eu estou em espírito de oração. Por isso as minhas orações são respondidas, porque enquanto eu não recebo o que eu peço, eu não paro de pedir. Ele disse: tudo que eu peço é segundo a vontade de Deus. Aí alguém pergunta para ele: mas como fazer para saber qual é a vontade de Deus? Ele disse: é só você não ter vontade. Se você deixar de ter vontade, tudo que vier em você é vontade de Deus. Esse homem orou 52 anos para receber uma bênção. 52 anos. 2 orações ele fez, elas 52 anos. Esse homem serviu a Deus 75 anos, com primazia. Morreu aos 93 anos. Sepultou 2 mulheres. Ele mesmo fazia o culto fúnebre das mulheres dele. Sabe qual era o segredo da vitória desse homem? Oração. Esse homem era tão íntimo de Deus, porque ele conhecia a chave, que certa feita não tinha nada para comer para as crianças, e ele falou: Senhor, amanhã de manhã eu não tenho comida para dar para as crianças, pela primeira vez, não tem nada na despensa, os meus filhos vão ficar com fome, meu Senhor. Senhor, opera nessa madrugada, faz alguma coisa. Amanhecendo um dia, um charreteiro que levava milhares de pão para uma comunidade próxima ao orfanato. Naquela época, as carroças tinham pneu de madeira, roda de madeira. Passando próximo ao orfanato, quebrou uma das rodas e não daria tempo de levar os pães. Ele disse: já que eu não vou conseguir levar esses pães, eu vou doar todos para o orfanato. Irmãos, quando Deus ouve a tua oração, Ele quebra até roda de carroça para abençoar a sua vida. Sabe qual que é a chave? A chave é a oração. Agora põe uma coisa na sua cabeça: quando você ora, aí entra o agir de Deus. Para cada ação terá uma. Então Deus entra e Ele manda, Ele vocaciona. Segundo passo, segundo ponto, Deus é quem vocaciona. Para fazer a obra de Deus, você não tem que ser assoviado, você tem que ser chamado. Deus não assovia, Ele chama, e chama pelo nome. E tem muita gente que acha que para receber o chamado de Deus, ele tem que ver uma bola de fogo entrando pelo quarto. Tem que descer um disco voador e abduzir e levar ele para Marte. Não funciona assim, irmão. Ele tem que ver um anjo tocando flauta e chupando uva. Não funciona assim. Muitas vezes Deus vai usar o seu pastor para falar para você de chamado. Muitas vezes Deus vai usar um culto como esse para calar no seu coração a vontade de Deus. Existem chamados que você descobre e existem chamados que alguém descobre para você. Se você pregar no púlpito dessa igreja e terminar a pregação, você descer, as pessoas bater no seu ombro e falar: parabéns, amei a sua mensagem. Toma cuidado.
Toma cuidado, porque você pode simplesmente ser um chamado e nem sabe. Se o teu coração arde pelas almas, toma cuidado. Se você sonha pregando, toma cuidado. Se você sonha muito com gado, não é porque você vai ser fazendeiro, não. A minha vida inteira eu sonhei com gado. E eu só parei de sonhar com gado o dia que eu obedeci o meu chamado. E eu criei na cabeça uma ilusão de que eu ia ser fazendeiro. Quando eu me casei, o meu sonho era ser um latifundiário, porque eu falava, com tanto de gado que eu vou ter, eu preciso de uma fazenda grande. Me vi comprando terra em Rondônia. Teve épocas que eu falei, eu vou comprar em Rondônia para colocar esse gado. Sabe quem era o gado? Vocês. Nós somos gado de Deus, irmão. Ovelha é gado. A gente pensa que gado é só vaca e boi. Ovelha é gado. Mas por que Deus me mostrava ovelha? Porque eu não sou oriental, irmão. Goiano conhece é gado. Está entendendo? Rogai ao Pai da seara, ore, e Ele vai vocacionar. Ele vai chamar mulher, Ele vai chamar homem, Ele vai chamar menino, Ele vai chamar nação, Ele vai chamar tribo. Deus não chama coisas, Deus chama pessoas. E Ele vai te chamar pelo nome. Se Ele botar a mão em você, meu amigo, você está frito. Você não sai das mãos dEle. O nosso CETEBAN, a nossa simples faculdade de teologia, já deve ter passado 300 alunos. Sabe quantos nós formamos? Nós não formamos 15. Passaram 300. Muitos são os chamados e poucos são os... Porque além de ser chamado, você precisa ser escolhido. Porque muitos são chamados, mas na verdade não querem se desligar de algumas coisas. Quer ficar bonito? Vem fazer teologia. Logo, logo você vai achar alguém que se interessa por você. Quer passar num concurso? Vem para a faculdade de teologia. Quer arrumar um casamento? Vem para a faculdade de teologia. Logo, logo alguém vai. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes o inimigo ele tem que desviar a atenção de alguém. As pessoas vêm para a faculdade de teologia e a maioria, 70% dos que param, eu já sei qual a resposta. Eu pergunto, por que você vai parar? Eu estou apertado. Mas só aperta no campo da teologia. Não aperta na troca de carro, não aperta na troca de televisão, aperta na faculdadezinha de teologia. Aí vem para a faculdade de teologia e fala, qual o desconto? Tem como me dar uma bolsa? Quer dizer que para servir a Deus tem que ser 0,800, irmão. Pague por isso se for preciso. Pague por isso se for preciso. Já que tem que fazer o sacrifício, já começa desde já. Se Deus te chamou, honra o teu chamado. Se Deus te chamou, não desvia do foco. É 3 anos fazendo, é 3 anos sofrendo, é 3 anos deixando de fazer isso, aquilo e aquilo outro. Apareceu um concurso, abre mão. Apareceu um casamento, pode ser daqui 3 anos. Onde é que está a nossa fé? Por isso que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Um homem abre mão de um salário milionário como dentista para ser missionário no Irã. A palavra de Deus diz assim: Ele mandará, Ele vocacionará. Então eu tenho a oração persistente como chave, e eu tenho a ação de Deus como vocação para a tua vida. Quando Deus confirmou o meu chamado, eu já tinha 10 anos que eu sabia dele. E Deus usou um pastor para falar no meu coração. Ele disse para mim, você vai esperar ficar com 80 anos? Para dar o que você já não tem mais para Deus? Irmão, se você já pensou numa punhalada, aquilo foi uma punhalada, porque pegou dentro do peito assim, ó. E além de enfiar a faca, ele rodou a faca lá dentro.
Aquela noite eu chorei igual uma criança. Pode ser que quando Deus confirmar o teu chamado, você chore muito. E se prepara para se decepcionar muito com pessoas. Porque cuidar de gado não é fácil. Mais difícil ainda é gado que fala. E tem gado que fala muito. Gado falante, bípede. Tem o gado quadrúpede e tem o gado bípede, que tem só 2 pernas. Rogue ao Pai da seara para que mande. Então Deus vai vocacionar. Vai vocacionar a pessoa para quê? Para trabalhar, irmão. Deus mandará o quê? Trabalhadores. Para descansar nós temos a eternidade. Enquanto estivermos aqui, vamos trabalhar. João Wesley pregava 5 sermões por dia. George Miller leu a Bíblia 200 vezes, 100 vezes de joelho em cima dela. Isso é trabalho. Certa feita, um pastor estava lendo um livro. Uma pessoa passou, um irmão passou, viu o pastor lendo o livro e falou: e aí, pastor, descansando? Ele disse: não, trabalhando. O irmão foi embora, não entendeu nada. Outra vez, o mesmo irmão passando, viu o pastor capinando o quintal. E aí, pastor, trabalhando? Ele: não, descansando. O que é trabalho para você é descanso para mim. O que é descanso para mim pode ser trabalho para você. Pela manhã, normalmente, os pastores não gostam de atender ninguém. Por quê? Dormindo, ué. O pastor está dormindo. O pastor foi feito para quê, irmão? Para dormir, ele não sai do quarto. E se ele estiver orando para quem diz que ele está dormindo? O que é aparentemente descanso para nós é trabalho às vezes. E se o pastor estiver dormindo, ele está descansando? Não, ele está trabalhando para o organismo dele ter condições de continuar a caminhada. Vocês estão entendendo o que é, irmãos? Deus constituiu homens para ser trabalhadores. Deus quer você para trabalhar. Quando Deus confirmou o meu chamado, eu tinha uma oração, que eu não vou poder falar qual é, mas era uma oração que atendia o meu interesse. Eu falava assim para Deus: olha o tanto que eu sabia do meu chamado, isso eu já vinha orando há muito tempo. Se o Senhor me der tal coisa, eu viro pastor. Olha só, irmão, eu viro pastor. Olha o tanto que a gente é ignorante. Esse tempo atrás, uma irmã falou: pastor, eu vou tentar a carreira de cantora em Goiânia, se não der nada, eu vou virar pastora. Quer dizer, virou pastor porque não virou nada na vida, né? Aí não serviu para nada, então vamos ser pastor. Eu falei: irmã, vai à luta. Esquece essa história de ser pastora. Porque se você está colocando algo na frente da obra, da vontade de Deus, esse Deus para você não é relevante. O Senhor disse para mim: olha, para você eu tenho trabalho. Certa feita eu liguei para o pastor Alvino. Pastor Alvino, nem conhecia ele direito, fiquei até com medo, né? O senhor libera a chácara para a gente orar na chácara da Assembleia de Deus? Ele disse: libera, meu jovem, desde que você faça uma coisa. Eu pensei: nossa, vai pedir dinheiro, nós não temos condição de pagar agora. Ele falou: qual que é, pastor? Ore por mim. Eu disse: sim, senhor. Chegamos na chácara da Assembleia de Deus naquela oportunidade, e aí nós, orando, um pastor que estava lá também disse: olha, eu nunca vi nada, eu não vejo nada, não ouço nada, não vejo nada. Lembra disso? Não tem visão nenhuma, não tem revelação nenhuma, mas o que eu estou vendo de gente atrás do Senhor, mas é muito, é muito, é muito, é muito, é muito. E eu falei: Jesus, é o gado, é o gado, é o gado. Hoje tem 800 gado.
Eu sou quase um fazendeiro mesmo. Gente que vem de longe, né, irmã? 1.500 quilômetros para 2.000 quilômetros para estar com a gente aqui. Ovelha, gado nosso, no bom sentido, claro, que veio de tão longe porque conheceu Jesus aqui. E ela fala para mim, pastor, a palavra que o senhor prega me alimenta, lá eu não me sinto alimentado. Eu falei, liga a internet, pega a pregação no YouTube. Você está entendendo, irmão? Sabe por quê? Porque a vida dela passava pelo meu ministério. E quantos estão assim? Para você eu tenho trabalho. Hoje eu entendi o que ele falou. Aí um pastor veio aqui dar um curso para os diáconos, pastor Adailson, não me falha a memória o nome dele. Ele usou uma frase, que essa frase nunca mais saiu da minha memória. Ele disse assim: tudo que você precisa para ser feliz está dentro do seu chamado. Aquilo que eu pedi para Deus, Ele disse, isso eu não vou te dar, porque o que eu tenho para você é trabalho. E quando eu comecei a trabalhar para Deus, eu descobri que Ele me deu, porque o que eu queria estava dentro do meu chamado. Sabe por que muitas coisas não dão certo para você? Porque Deus não te constituiu para ser médico, não te constituiu para ser dentista, não te constituiu para ser engenheiro, não te constituiu para ser motorista, nem professor. Ele tem um chamado missionário na sua vida e você diz não para Ele o tempo todo, nada vai dar certo na sua vida. Porque o que você precisa para ser feliz está dentro do seu chamado. E você só vai alcançar se você trabalhar para Ele, porque Ele é bom patrão, Ele paga. Ele paga até o que a gente não precisa e não merece. Eu conheço uma pessoa que tem chamado. Um dia essa pessoa veio para mim, eu falei, minha filha, eu vou orar com você então. Na hora que eu orei, comecei a orar por essa irmã, jovem, bonita, eu vi a América do Norte sobre a cabeça dela. Pensei, um chamado desse até eu quero. Do México para cima. Eu disse, você tem chamado? Ela ficou assim, eu falei, sabe para onde? Ela falou, para onde? Eu falei, América do Norte. Eu estou vendo o mapa, estou vendo México, estou vendo Estados Unidos e Canadá e o Alasca. O Alasca está antes do Canadá. Nunca obedeceu o chamado e a vida cada vez pior. Cada vez pior. A última vez que nós conversamos, ela disse, a minha vida não tem sentido. Às vezes eu penso em fazer o que não devo com a minha vida. Eu falei assim, eu tenho uma notícia para te dar. Ela falou, qual? Vai ficar pior. Mas eu vim aqui para o senhor me falar isso. Não, você veio aqui para ouvir a verdade. E você quer a felicidade em coisas que não te faz feliz, porque o que te faz feliz é fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus para você é muito sacrificiosa. E quando a gente não honra aquele que nos ama, Deus também não tem compromisso com quem não é fiel. Tem pessoas aqui, irmãos, que têm certeza que tem chamado. Um dia conversando com uma moça, doutora, fez doutorado na Espanha, não vou dizer qual que é o país, não posso. Fez doutorado na Espanha, veio conversar comigo. O dia que eu bati o olho nela, eu falei, minha filha, você é doutora, né? Sou. Você é professora universitária? Sou. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Ela falou, por quê? Você tem chamado missionário. Ela baixou a cabeça. E você foge de Deus. Ela baixou a cabeça. Eu falei, estou mentindo, não está falando a verdade? Desde os 14 anos eu sei que tem chamado missionário. Sabe como é que vai a vida dela? Péssima. Está no segundo casamento, nada funciona. Vive em depressão. Deixa eu falar uma coisa para você. Não todos, por favor. Muitas das depressões vêm porque as pessoas não fazem a vontade de Deus. Você abre uma cratera na sua alma e a presença de Deus não é preenchida. E onde Deus não está, pode ser que algo que não venha de Deus esteja. Essa semana eu passei uma das maiores tristezas da minha vida. Porque traição dói. Mas dói muito. E eu há 2 dias atrás, fiquei 2 noites sem dormir.
Eu nunca tinha passado em toda a minha vida, que olha que eu sou bom para dormir, amigo, eu vou parar de falar isso. Eu passei a noite sem dormir, quando deu 6 e pouco da manhã, eu levantei e falei para minha esposa: você dormiu? Ela falou: não. Eu falei: também não. Hoje eu posso dizer que conheci uma noite em branco. Meu cérebro não parava. Não para. Parece que eu tinha tomado chá de pó de guaraná. Na noite seguinte, então veio o sofrimento. Aí foi doído, eu deitei para dormir, e aí, meu amigo, nem que eu quisesse. Falei: agora eu arrumei. Coração querendo ficar doente, coração querendo inflamar, aquelas situações não saíam da minha cabeça. Eu falei: meu Deus, será que eu levanto dessa? Quando foi 3h40 da madrugada, da segunda noite, deixei o quarto, falei: não vou ficar nesse quarto, vou lá para o quarto do fundo. E resolvi orar. Depois que eu orei mais ou menos 1 hora, quem conhece anestesia geral? Anestesia geral aqui. Já tomou? O que acontece quando você toma anestesia geral? Pois é. Eu entrei em coma. Tem gente que diz que não dorme, ora. Ora 1 hora, 2 horas e vê se você dorme. Pastor, eu já orei 2 horas e não consegui dormir, porque você não orou, irmão. Se você orar, Deus troca as tuas energias. Você não sabe o que eu estou falando, né? Vai para a oração e ora de verdade, fala com Deus. Ele tira toda a tua energia ruim e coloca energia vital na tua vida. Você vai dormir igual o pastor Antônio, igual um bebê. Quando foi hoje? 3º dia. Um dia após um dia depois de amanhã, né? Acordei com tanto amor no coração, já liguei para minha esposa, cedo. Oi, meu bem. Amando a esposa, amando os filhos, amando a minha casa, amando a minha igreja, porque as misericórdias do Senhor se renovam, irmãos. Sabe? E eu quero continuar sendo pastor. Eu quero continuar com esse gado aqui, irmãos. Eu quero continuar sendo referência na sua vida. Sabe? Um dia uma moça batendo boca comigo, que já foi dessa igreja, disse assim para mim: o senhor tem muitos defeitos. Eu falei: é verdade, mas nenhum que inviabiliza o meu ministério. Não minto, não roubo, não falto com respeito com ninguém. Meu defeito é esse, é falar o que eu penso. Você é rebelde, então o meu defeito é esse. Quero continuar servindo ao Senhor. Estou renovando o meu voto, a minha aliança com Deus. Estou renovando o meu chamado com Deus. Quero continuar. E o que é pior, irmãos? O que é pior? Muitas vezes você vai orar para Deus levantar pastores. E às vezes as pessoas que se levantaram por conta da sua oração são as pessoas que vão te fazer passar a noite sem dormir. Sabe por quê? Porque o ministério, ele é assim, o ministério ele é ingrato. E é por isso que é bom, porque se as pessoas vivessem abajulando a gente perdia a fé. E é de tanto apanhar, é de tanto você ser, às vezes, traído, é que você ressurge das cinzas e você quer mais uma vez servir ao Senhor. A vida é engraçada, né? O que te faz sofrer é o que te dá motivação para viver. Porque o que o diabo leva não é nada diante do que Deus acrescenta na sua vida. Eu tenho uma frase que eu sempre digo: tem muito mais Deus para dar do que o diabo para roubar. O que Deus dá para a gente na madrugada é muito maior do que a gente perde durante o dia. Durante o dia vão roubar a tua alegria. Durante o dia vão te apunhalar pelas costas. Durante o dia vão bater no teu ombro e vão te furar por trás. Mas durante a madrugada o Senhor diz: eu sou contigo, não temas, eu sou teu Deus. E é isso que me alegra. Esse ano fazem 12 anos de ministério. Se Deus me der vida e saúde, eu quero fazer 24, 48, não sei. E sei que eu estou aqui de passagem. Tenho consciência, eu não sou idiota. Eu tenho um QI mais elevado do que 25. Eu não sou idiota.
Eu sei que estou de passagem, mas eu quero que o dia que eu passar, e vocês vão estar vivos, vocês vão dizer, olha, realmente, ele foi, mas ele deixou pelo menos uns 10 parecido com ele, ou melhor do que ele. Uns 20. E mesmo aquele outro, que não foi tão fiel quanto ele achava que fosse, ainda assim é uma bênção. Essa semana eu usei uma frase para uma pessoa, de um pastor que eu respeito muito, ele sempre usa a frase, ele diz, olha, o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Sempre diz isso, o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Isso não fazia sentido para mim. Mas de que está falando? Hoje eu entendi. Talvez as pessoas que você mais ajuda são as pessoas que mais vão te decepcionar. Mas escuta uma coisa, você ajudou aquela pessoa na hora que ela mais precisava, então independente do que ela vai fazer, valeu a pena. Mesmo que essa pessoa amanhã te decepcione 1 milhão de vezes, quando você fez aquele bem, você fez porque era a direção de Deus para a tua vida. E é isso que alimenta o meu coração. Porque nós não devemos esperar nada de homens, porque os homens falham conosco, Jesus nunca falha, Ele nunca falha. Porque o Jesus que me chamou naquela madrugada, naquele mês de novembro, no dia 2 de novembro, numa noite chuvosa como essas de hoje agora, era meia-noite quando Ele entrou no meu quarto, Ele colocou a mão no meu ombro. Ele ainda continua comigo, Ele ainda continua me conduzindo, me dirigindo. No ministério não tem como você não errar. Eu já cometi muitos erros aqui, nada que inviabilize o meu ministério. Talvez se eu voltasse atrás eu não faria isso, não faria aquilo, não faria aquilo outro. Mas escuta, o dia que você encontrar um pastor que não erra, pode pular em cima dele porque ele é um anjo, ele não é pastor, ele é anjo, que desceu do céu, ou é o próprio Jesus que está no nosso meio, porque nós falhamos. Eu vou falhar com você amanhã, vou marcar uma visita na tua casa, eu não vou. Eu vou adoecer, eu não vou poder ir. Você vai me ligar, talvez eu não vou poder te atender. Você vai esperar algo de mim que eu nunca vou poder te dar. A irmã chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor não ama as suas ovelhas. Eu falei, irmã, esse amor que você precisa, eu não posso dar, eu sou casado. Vocês me conhecem, irmãos. Eu não como comida requentada, não. E toda hora que chegar tem café no bule. Funciona assim comigo, porque Deus comigo é assim também. Aí fui para a oração na madrugada, na noite de sofrimento, na noite fatídica. Me coloquei e falei, Senhor, eu não consigo dormir, vou passar uma noite em branco de novo. Aquela situação está ardendo no meu coração, Senhor. Ele disse assim, vem aqui. Lembra como tudo começou? E Deus é assim, irmãos, Ele sempre surpreende a gente. Ele fala com voz mansa, como se não tivesse nada acontecendo. Eu estou aqui esgoelando, dando faniquito, e o Senhor está... Vem cá, lembra como tudo começou? E Ele me trouxe na memória coisas que eu não me lembrava mais. Ele disse, olha, aconteceu isso em tal época. Aconteceu aquilo outro em tal época. Aquela outra coisa em tal época. Agora, você é a 5ª pessoa que está tendo problema. Você achou mesmo que você ia escapar? Esse é o nosso Deus, irmãos. Que ao mesmo tempo que lê o beabá, Ele conforta a gente. Porque o que a gente quer ouvir de Deus, eu vou fazer justiça, vou cortar a cabeça do teu inimigo. E muitas vezes Deus vai dar vida longa para aquela pessoa. Deus vai dar saúde para aquela pessoa. Deus vai dar prosperidade. E quem fica mal é você, se você não tomar cuidado. Se alguém te fizer mal, Deus às vezes não vai nunca pesar a mão na cabeça dele, porque Deus queria tratar contigo. Irmãos, se você não quer crescer na vida, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, não serve a Deus não. Porque se você andar com Ele, você cresce. Se você não quer sofrer, talvez é melhor ir para o Espiritismo. Porque lá eles têm explicação para tudo. Descompromissada com a verdade, mas tem explicação, eu fui espírita. Posso te contar uma? Vou contar uma. Tem tempo. Quando eu era adolescente, eu morava numa cidade de Brasília chamada Guará 1. Quem conhece Guará 1 em Brasília?
Morava lá na Guará 1, na quadra, na QE 10. E eu não dormia. Eu estudava num colégio no plano piloto, chamado Elefante Branco. E eu não dormia, eu chegava da escola, era meia-noite, até eu pegar um ônibus, voltar para casa, era meia-noite. E eu passava as noites sem dormir, tendo alucinações espirituais. Toda a vida eu tive visão aberta para o mundo espiritual, desde os 5 anos de idade. Toda a vida, e naquela época eu via demônios como eu estou vendo você, sempre de olho fechado, raramente de olhos abertos. E numa noite eu não aguentava mais, e eu comecei a chorar. Falei, Deus, eu não aguento mais, eu sempre falei com Deus, eu não aguento mais, eu não durmo, eu deito para dormir, não durmo. Acordo de manhã, eu estou só o caco, a ressaca que não dava conta, olho fundo. Na minha frente se materializou um homem negro, forte, um africano, e ele trazia um colar esverdeado, e um colar avermelhado, e um colar esbranquiçado, com contas brancas no pescoço, um monte de colares. E esse homem veio andando para cima de mim, caiu em cima de mim, na cama. Quando eu vi aquilo acontecendo, foi tão real que eu assustei, eu estava acordado. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Ele disse, esse foi você numa das últimas encarnações que você teve na África. Então, segundo o Espiritismo, naquela época, diz que eu havia sido um africano em 2 ou 3 encarnações anteriores. Aí ele disse, sabe por que você não dorme? Olha a explicação. Sabe por que você não dorme? Porque naquela encarnação você fazia voodoo. E você matou muita gente através da feitiçaria, da magia negra. E você tirava a paz das famílias. E você separava casais. E você matava pessoas através de feitiçaria. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei o quê? Confortado. Ah, então agora é por isso. Eu não durmo porque eu era um feiticeiro. Ah, que legal. Continuei não dormindo. Isso é o máximo que o Espiritismo consegue fazer para as pessoas. Hoje o meu Jesus diz assim, sabe por que você não dorme? Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E sabe por que você não dorme? Porque você ainda não parou para falar comigo hoje. Para agora tudo, levanta da tua cama, vai para o sofá e vamos conversar. 1 hora depois eu te anestesio e você vai dormir igual uma criança. Irmãos, a gente sofre porque quer. Quantas vezes a gente vai para a oração, estou falando de vida de pastor. Então se você tinha medo, fica tranquilo. Quantas vezes você vai para a oração um caco, um lixo, um derrotado, um vencido? Certa feita eu estava num momento, tinha acabado de almoçar alguns anos atrás, o maligno veio e falou assim, dá uma olhada para a tua empresa, vai de mal a pior. Dá uma olhada para tal coisa, não vai bem. Dá uma olhada para outra coisa, não vai bem. Dá uma olhada para não sei o que, não vai bem. Olha para a tua igreja, você está tendo problema com a pessoa mais próxima de você. E o diabo às vezes fala a verdade, irmãos, ele não fala só mentira. E eu falei, realmente a minha vida está uma bagunça, concordando com o capeta, dando senha para o diabo. Ô seu diabo, realmente é do jeitinho que o senhor falou. Porque se você não parar para ouvir Deus, você vai ouvir o mal. E o mal, ele não espera a hora de falar, ele vai falar a qualquer hora, em qualquer lugar, porque ele quer arrombar a tua porta, a tua vida. Para falar com Deus, talvez você vai ter que ir para a madrugada, você vai ter que dormir menos. Para falar com Deus, talvez você vai ter que comer menos, você vai ter que perdoar mais. Porque se a gente não se despir de nós mesmos, nós não ouvimos Deus. E ser pastor é aprender a ouvir Deus. Se você não tem chamado, e você já tem certeza que não tem chamado, ajude alguém que você sabe que tem. Ore para Deus mandar mais trabalhadores. Ore para Deus levantar homens e mulheres de Deus aqui.
Porque depois que a pessoa se matricular naquela faculdade ali, ela vai se matricular automaticamente numa faculdade chamada Faculdade do Espírito Santo. Vai ter uma outra faculdade que você vai se matricular automaticamente também, a Faculdade da Obediência. Fazer um CETEBAN não é difícil. O difícil é você ficar debaixo da autoridade de alguém, que às vezes é tão defeituoso quanto você. Certa feita, um pastor me fez muito mal, há muitos anos atrás. Eu não era ainda um homem de Deus, um pastor. E eu fiquei muito chateado com o que ele fez comigo. Eu liguei para ele e dei uma enfrentada. E eu comecei a sofrer. E eu comecei a passar por dificuldades. Descobri que eu estava sem cobertura espiritual. Eu falei isso aqui há dias atrás. Aí falei: Senhor, como é que o Senhor permite a minha cobertura espiritual deixar de existir? Ele disse: porque você falou de um servo meu. Eu disse: mas ele fez isso, isso e isso de errado. Ele falou: com ele quem trata sou eu. A justiça quem faz sou eu. Cuida da tua vida, porque dele quem cuido sou eu. Na hora certa eu vou dar para ele o que ele merece. E deu mesmo. E tem dado. Não tome justiça nas tuas mãos, não. Se o teu líder falhar contigo, entrega para Deus sem pedir justiça, porque Deus é justiça. Não precisa pedir. Mas não desobedece. Não sai debaixo da cobertura. Não saia dessa igreja sem resolver os teus problemas. Quem sai pela porta do fundo, volta de novo. Você tem o direito de ir e vir, mas resolva, pule os degraus, ande sobre os degraus. Eu não sei se a igreja de lá está indo bem ou não. Aqui, Deus ainda fala. Eu preciso de ajuda, da sua ajuda, para que Deus levante mais pastores e para que a gente passe mais um pouco de raiva. Faz parte. Mas diante de tudo isso você não vai parar. Como é que para? Ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo tinha apanhado, tinha sido dado como morto, porque entrou numa cidade e pregou. Saiu de lá escafolado. No dia seguinte está lá Paulo pregando no mesmo lugar. Você é doido? Esse povo quase te matou ontem. Ele falou: não estou nem aí, eu quero é pregar a palavra de Deus. Irmãos, não esteja nem aí. É melhor sofrer às vezes algumas avarias no centro da vontade de Deus, do que viver bebendo água de coco à sombra de uma palmeira, mas não ser a vontade de Deus. Amém? Como é que está a tua vida? A partir de hoje, diga assim: Senhor, eu vou orar para o Senhor mandar mais pastores, mais missionários. E mesmo assim, se o vocacionado for eu, agora presta atenção para responder, hein? Eu irei. Pode ser que você está orando para você mesmo. Você vai estar assim, ó: ô Senhor, manda mais pastores. E Ele está batendo nas suas costas: vai, que é sua. Se Deus colocar a mão na sua cabeça e te separar para fazer a obra, toma cuidado. A sua vida pode se tornar um céu ou um inferno. Ao final de 10 anos que Deus havia me chamado para ser pastor, eu estava sentado de frente de um psicólogo. Sentado na frente de um psicólogo, olhando quando entrei para ver se ninguém via, porque na minha cabeça quem ia em psicólogo era doido. Porque minha mãe falava: quem vai em psicólogo é doido, e todo psicólogo é doido. E eu cresci com esse negócio, que psicólogo era doido e quem mexia com psicólogo também era doido. Primeira vez que eu entrei, então, no ano de 2002, dentro de um gabinete, de um consultório de um psicólogo, eu entrei,
olhando para os lados para ver se não tinha nenhum crente olhando eu entrar naquele gabinete, naquele consultório. Entrei na frente da doutora e ali eu chorei 40 minutos, o tempo que durou a sessão. Sabe por quê, irmãos? Porque a minha vida estava um inferno. E eu falava, depois que eu melhorei daquela crise de depressão, eu falei, doutora, eu não sei porque eu tenho tudo para ser feliz, eu sou um homem de Deus, eu frequento uma igreja evangélica, sou presbítero de uma igreja, eu não sei porque as coisas não vão bem, eu não sou feliz porque às vezes eu dou má resposta nas pessoas, eu não sou feliz, e fui contando para ela. Eu falei, doutora, eu tenho jeito? Ela disse, tem. Fiquei 2 meses fazendo sessão, saí de lá pelo menos disposto a lutar de novo, até que um dia eu conheci Jesus através da oração, coisa que eu não tinha conhecido ainda, de verdade, e comecei a me relacionar. O meu terapeuta mudou, o meu terapeuta passou a ser Deus. Eu aprendi que se eu falar para ele 1 hora tudo que eu estou sentindo, eu recebo a cura por pelo menos 24 horas. Fale 1 hora com Deus, você vai receber um remédio que tem prazo de validade de 24 horas, pelo menos. Pelo menos. Mas seja disciplinado. Falar com Deus não é ir à feira que você só vai aos domingos, não. Falar com Deus, irmão, é todo dia, o maná. Se você não colher o maná todo dia, se você não orar todo dia, você vai passar fome no dia seguinte. Ficar fraquinho, aí vem um problema, você abate, aí vem outro, você dá tonteira, aí vem outro, você já quer sumir. Toda vez que isso acontecer, é porque você e Deus não estão assim. Vocês estão assim. Amém? Eu vou orar com você.